O texto base que eu vou utilizar para a palavra hoje é João 2, mas eu quero começar a palavra lendo o texto de Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes 5, versículo 10 ao versículo de número 20. Abre a tua Bíblia e confira esses 10 versículos que eu vou ler. Muito embora não seja o texto que eu vou utilizar como base, mas ao longo do discorrer da palavra, são citações que aqui estão inseridas também. Eclesiastes 5, versículos 10 a 20, quem está com a Bíblia aberta, diga amém. O texto diz assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Também isto é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidades e cruel furor? Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Quem diz amém, meus irmãos? Como nós vamos falar um pouco hoje também sobre a questão de finanças e de dinheiro, fiz questão de ler esse texto, porque ontem ainda, pesquisando, meditando, e hoje também durante o dia, eu me deparei com algumas máximas e algumas afirmativas, e depois de compartilhar algumas frases na rede social e no WhatsApp com algumas pessoas, eu recebi uma mensagem de um empresário, e a mensagem dele, ela foi muito contundente e bateu muito forte com aquilo que eu havia passado para ele. A teoria é uma, a prática é outra. Então, quando você fala uma coisa de uma determinada natureza e você escuta alguém de uma envergadura relevante, de uma posição financeira relevante, e você se depara com aquela afirmativa que coaduna com aquilo que você está pensando e falando, dê um peso maior. Mas eu queria, nesta primeira parte introdutória, fazer algumas perguntas, ou passar para os irmãos algumas perguntas que são de praxe no mundo das finanças, no mundo das moedas, no mundo do dinheiro. Primeiro, algumas perguntas que nós devemos fazer em relação ao dinheiro, em relação à educação financeira doméstica que os casais e as famílias têm
dentro da sua própria casa. Existem algumas perguntas que são básicas para isso. Primeiro, o que comprar? Segundo, por que comprar? Terceiro, quando eu devo comprar? Quarto, onde eu devo comprar? E em quinto lugar, como eu devo comprar? São 5 perguntas básicas que no mundo financeiro você sempre vai se deparar quando você lê algum documentário, alguma matéria, algum registro sobre essas questões de economia, de contabilidade, de cuidado nos gastos excessivos. O irmão se depara com essas perguntas: o que comprar, por que comprar, quando comprar, aonde comprar e como comprar. São perguntas que, quando nós fazemos para a gente mesmo e digerimos melhor, a gente passa a comprar, mas com uma consciência mais pesada. Não é que ninguém vai se tornar avarento, ou, na nossa linguagem mais cotidiana, um verdadeiro mão de vaca, que consegue entrar dentro do Mar Vermelho e atravessar até do outro lado nadando, e o sorrisal na mão dele não dissolve, ele não abre a mão para nada. Não é bem por aí. Não é o fato de você não gastar, é o fato da consciência de como se deve gastar. Então, em primeiro lugar, o que eu devo comprar? Nós precisamos entender uma realidade que é fato. O que é que eu preciso comprar? Quando eu faço esta pergunta, o que comprar, eu me recordo e me lembro de uma importância quando nós vamos a qualquer lugar, como por exemplo no supermercado. Geralmente as mulheres ou os homens que gostam de ir para o supermercado fazer compras, tem mulher que não gosta, tem homem que não gosta. Na casa que a mulher não gosta, o homem vai. Na casa que o homem não gosta, a mulher vai. Ou os dois vão juntos. Mas geralmente quando se vai ao supermercado ou fazer qualquer uma outra compra, se faz uma relação, se faz uma lista. E a ideia da lista é você não se esquecer de comprar aquilo que em casa já está faltando ou está prestes a faltar. Então a lista que você faz, ela serve de régua, ela serve de guia, de parâmetro. De maneira que no mundo dos economistas eles dizem o seguinte: quando você vai ao supermercado e não leva uma lista do que você já viu em casa, o que está faltando ou o que está prestes a faltar, você pode incorrer num risco grande. E o risco é o seguinte: você pode comprar tantas coisas, mas tantas coisas e tantas coisas, e chegar ao ponto de se esquecer de comprar o que de fato estava precisando. Então, quando você não tem uma régua, você corre esse risco de comprar muitas coisas e terminar esquecendo de comprar aquilo que de fato você precisava. O que comprar? Eu preciso ter uma meta, eu preciso ter um foco, eu preciso saber o que eu preciso e o que eu fui àquele lugar para comprar. Quando eu faço isso, eu posso economizar com compras que não eram necessárias, mas elas eram luxuosas ou desnecessárias para aquele momento. Segundo lugar, por que eu devo comprar? E aqui existem 2 verdades que devem ficar guardadas no nosso coração. Eu preciso entender, todos nós precisamos entender a diferença entre o que eu preciso e entre o que eu desejo. São 2 verdades distintas. Uma coisa é o que eu preciso e outra coisa é o que eu desejo. Eu posso desejar algumas coisas, mas que não esteja precisando delas agora. É um desejo, não é uma necessidade. Então, por que eu devo comprar? Eu devo entender que aquilo que eu vou comprar, ela está enquadrada nas minhas necessidades ou nos meus desejos descontrolados. Isto é um parâmetro de economia, para eu não comprar apenas aquilo que eu desejo e terminar deixando para trás aquilo que de fato eu preciso, aquilo que eu necessito. Terceiro lugar, quando eu devo comprar? Todos nós sabemos que o Brasil, mais especificamente, é um país que tem diversos feriados. Quem é dono de empresa, é empreendedor, geralmente reclama muito, porque o Brasil é o país que mais tem feriados em todo o mundo. Tem feriado, tem ponto facultativo, tem imprensado, é uma série de coisas. Na verdade, o comércio, ele vive das datas comemorativas.
Você já parou para imaginar o que seria do comércio se não fosse o São João, se não fosse o Carnaval, se não fosse o Natal, se não fosse o Dia dos Namorados, o Dia dos Pais, o Dia das Mães? Está chegando aí o Dia Internacional da Mulher. Todas as datas comemorativas, elas dão um ar de levante no comércio. Comércio, ele vive de datas comemorativas. Então, quando eu devo comprar? Quando eu não estou na data comemorativa. Se o irmão vai comprar um ovo de Páscoa no período da Páscoa, o valor é lá em cima. Mas se você se antecipa, ou se você compra depois, você compra muito mais barato, sim ou não? Então é a época de se comprar. Se o irmão vai comprar a roupa de final de ano e deixa lá para as margens de dezembro, o irmão vai comprar um preço mais alto. Mas se o irmão se antecipa para outubro, setembro, novembro, o irmão vai comprar mais barato. Então, no mundo da economia, eu preciso entender qual o momento, qual a hora mais correta para se comprar. Preciso entender isso. Quarto lugar, onde eu devo comprar? Eu devo comprar, geralmente, aonde a quantidade da concorrência seja maior, onde a concorrência, a queda no produto. Mas quando você vai comprar em algum lugar que não há concorrência, o preço que ele colocar você tem que comprar, porque não tem outro vendendo. Mas aonde você vai no lugar onde há concorrência, onde há diversos outros lugares ou lojas com o mesmo produto, você pode barganhar um preço. Deve-se saber, inclusive, aonde se deve comprar as coisas. Em quinto lugar, como eu devo comprar? Eu penso que aqui é a chave que fecha essa introdução dessas 5 perguntas com chave de ouro, principalmente para nós que talvez de uns 10 ou 12 anos para cá, o nível de credibilidade dos homens, dos cidadãos brasileiros, teve uma acessibilidade muito grande. E hoje praticamente todo mundo tem crédito, tem cartão de crédito, tem financiamento, tem boleto bancário, se financia casa, se financia carro e assim por diante. Mas como eu devo comprar as minhas coisas? Aqui é uma coisa básica que todo mundo sabe. Não existe maneira melhor de se comprar do que com o dinheiro na mão. Com dinheiro na mão você tem o poder da compra, você tem a barganha. É quase impossível você comprar qualquer coisa com dinheiro e você não conseguir um desconto na compra que você vai fazer, salvo as questões de alimentação que nunca tem desconto. Mas geralmente qualquer compra com dinheiro na mão, você consegue um desconto muito grande. Com base nesta verdade de como comprar, é onde começa a se desenrolar um problema muito grande em casais e em famílias e que por consequência pode trazer uma turbulência muito grande no casamento e na família. São as questões do cartão de crédito e as questões do financiamento. São duas vertentes que a princípio parecem ser boas e podem até ser boa para socorrer alguém, mas se não houver um equilíbrio no utilizo destas duas ferramentas, financiamento e cartão de crédito, você pode desenrolar uma bola de neve tamanho do mundo dentro da sua própria casa. Quando se fala em financiamento, é necessário que o irmão tenha cuidado para que não se compre um bem a tão longo prazo, porque quanto mais longo se financia, maior se torna a taxa de juros, e dependendo do que o irmão comprar a tão longo prazo, quando o irmão pensar em quitar, aquele bem não vale nem a metade ou 1/3 de tudo quanto o irmão acabou de pagar. Então, tem que se levar em conta as questões do financiamento. Cartão de crédito. Um dia eu ouvi um pastor dizendo, ele dando na verdade uma definição do que ele considerava cartão de crédito. E eu achei interessante e guardei. Ele disse o seguinte: cartão de crédito é você comprar o que não precisa com um dinheiro que não tem. Cartão de crédito é comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem. Claro, salvo as exceções, mas, via de regra, é uma verdade. Cartão de crédito, ele tem sido uma ferramenta grande para a inadimplência dos brasileiros e se torna uma bola de neve. Eu já fui alvo de problemas com cartão de crédito.
já fui alvo. E na época do problema, eu peguei o bendito, quebrei todos os outros que tinha, só quis ficar com um cartão, tinha vários, eu quero só um. Peguei aquele cartão, liguei lá para a empresa, mandei bloquear o cartão, mandei somar a dívida que já tinha, mandei somar com todas as parcelas para frente que tinha, soma tudo, divide em 10, eu passei 10 meses de R$1.000 só no cartão, ou seja, paguei R$10.000 de cartão de crédito. Quando eu passei por essa problemática, eu comecei a colocar em prática, a diminuir, na verdade, a utilização de cartão de crédito. Hoje, eu tento ao máximo não utilizar cartão de crédito. Claro, existem as exceções, existem compras de valores maiores, que é necessário às vezes um parcelamento, etc. Mas o fato é tentar trazer para nós a compreensão de que com dinheiro na mão é melhor. É melhor você passar 3, 4, 5, 6 meses juntando dinheiro para comprar aquele bem à vista e ganhar desconto, do que você comprar no cartão de crédito, parcelar, ter qualquer dificuldade, atrasar, os juros é lá em cima, se torna uma bola de neve e de repente uma dor de cabeça muito grande para todos nós. O fato que eu quero nessa primeira parte falar sobre o despertamento consciente das finanças nos lares é por conta da diferença das personalidades do homem para com a mulher. O homem, ele é totalmente diferente da mulher, sim ou não? Sim ou não? Ele é diferente em todos os aspectos, na visão, no comportamento, no pensar, no agir. Inclusive, eu estive lendo hoje uma literatura acerca dessas questões de finanças e de personalidade, e eu gostei da expressão da psicoterapeuta Olivia Melan. Ela disse o seguinte: as distintas personalidades do casamento, no caso homem e mulher, as diferenças de personalidade entre eles, faz com que cada um se relacione de maneira diferente em relação ao dinheiro. Se você parar para perceber na sua casa, você reage e se comporta com o dinheiro de uma maneira e a tua mulher reage totalmente diferente de você com o mesmo dinheiro. Sim ou não? Às vezes o dinheiro é o mesmo, está em casa, o marido trabalha, a mulher trabalha, ou só um trabalha, mas o dinheiro é do casal, o dinheiro é da casa, o dinheiro é da família. Mas quando o homem pensa em gastar ou em investir em alguma coisa, ele pensa e age de uma maneira. Mas quando a mulher olha para aquele dinheiro, ela já pensa em gastar ou em investir de maneira totalmente diferente do homem. E aqui há uma questão natural, é porque a psique da mulher é uma, a psique do homem é outra. Mas esta psicoterapeuta, ela diz o seguinte: por conta da diferença destas duas personalidades e que se comportam de maneira diferente em relação ao dinheiro, essas diferenças de personalidade, elas podem por vezes criar problemas gigantescos no casamento. E eu compartilhei na rede social hoje que tem casais que chegam até mesmo à ruptura, ao divórcio por problemas financeiros. Para o irmão ter ideia, existem 2 agentes que mais provocam divórcio na nação brasileira. Quantos agentes? Não escutei. 2 agentes que mais provoca divórcio na nação brasileira. Não é na igreja, é no país Brasil. E os 2 agentes que mais provocam divórcio em todos os brasileiros são sexo e dinheiro. Os 2 agentes que mais provocam divórcio nos casamentos em toda a nação brasileira: primeiro, sexo; segundo, dinheiro. São os 2 pilares que têm destruído por completo casais, lares, famílias e etc. A insatisfação sexual e as discórdias na administração financeira. Como o meu foco hoje é falar sobre dinheiro, então deixe-me caminhar um pouco mais com os irmãos sobre estas verdades. Mas o irmão pode guardar desta introdução estas 3 palavras: dinheiro, casamento e personalidade. O dinheiro é um, o casamento é um, mas as personalidades são
completamente diferente. E aí, o que é que eu faço? Como é que eu me comporto? Como é que eu vou agir? Se o casamento é um só, falamos aqui semana passada, se é um corpo, mas de duas cabeças, que querem gastar de maneiras diferentes, ou investir de maneiras diferentes, como vencer o obstáculo da discórdia financeira? Só há uma maneira de vencer: quando se entra em concordância naquilo que se deve gastar ou naquilo que se deve investir. Porque quando nós trazemos para nós a individualidade, mas eu vou fazer aqui, aqui é meu. Eu vou fazer assim, aqui é o meu. Então o casamento já está perdendo dentro da perspectiva divina, porque casamento não existe o meu dinheiro e o teu dinheiro. Não, casamento é unidade, é unicidade. Então o meu dinheiro é o dinheiro da minha mulher, o dinheiro da minha mulher é o meu dinheiro, o meu carro é o carro da minha mulher, o carro da minha mulher é o meu carro, é uma coisa só. Agora, as personalidades que são diferentes devem se encaixar para que haja uma cumplicidade. E é por conta disso que nós falamos aqui semana passada, que diariamente o homem precisa perder para a mulher. Mas nós entendemos que perder para a mulher é perder para si próprio, porque a carne é uma só. A mulher precisa perder diariamente para o homem, porque quando ela perde para o homem, ela perde para si mesma, porque a carne é uma só. Quem entendeu, diga amém, meus irmãos. Deixe-me dizer alguns conselhos gerais, antes de entrar no texto de João 2, mas alguns conselhos gerais no mundo da economia e no mundo das finanças, para quem quer economizar e não ter um gasto tão descontrolado. Por quê, pastor? Porque um gasto descontrolado em casa pode acarretar num divórcio do seu casamento. Então é preciso uma consciência ética no que diz respeito a esse assunto. Se o irmão quiser anotar, anote algumas dicas ou conselhos de como tentar filtrar os gastos excessivos e se reeducar financeiramente falando. Primeiro, não ande com muito dinheiro trocado no bolso. Vamos dizer juntos? Não ande com muito dinheiro trocado no bolso. Muito dinheiro trocado no bolso vai embora fácil. Aparece uma coisa aqui, aparece uma coisa ali, aparece uma coisa acolá. Segundo lugar, estabeleça metas a serem alcançadas. Você tem meta, você trabalha, você não ganha dinheiro. Com o dinheiro que você ganha, você faz o quê? Pastor, eu gasto, eu tenho que gozar do dinheiro que eu estou trabalhando, estou ralando o mês todinho, então eu tenho que gastar mesmo. Mas você tem meta? Então, quando nós traçamos uma meta a curto, médio ou longo prazo, a gente guarda dinheiro para aquela meta. Então, é importante que todo casal, que toda família, que todo jovem, ele trace metas a serem alcançadas. E por conta dela, você vai ter um cuidado maior nos gastos desnecessários das suas finanças. Terceiro lugar, converse em casa com a esposa e com a família sobre a temática dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quem aqui costumeiramente conversa com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, com a família que mora com você sobre esta temática? Dinheiro, temática, verba, entrou tanto, gastei tanto, quero fazer isso. Quem aqui conversa costumeiramente sobre dinheiro em casa? Levanta a mão. Tem um número, acho que uns 10% do que tem aqui. Mas é uma coisa importante se conversar em casa sobre dinheiro. Mas às vezes, quando vai se conversar de dinheiro em casa, às vezes o cônjuge termina ficando com raiva. Você é pirangueiro. Mas não é questão de ser pirangueiro, é questão de ser consciente daquilo que eu tenho, daquilo que vai entrar, daquilo que vai gastar. Deixa eu lhe dizer uma coisa e um conselho. Nunca se deve gastar tudo quanto se ganha. Isso é um princípio. Não se gasta tudo que se ganha no mês. Tem que se ter reserva. Tem que se guardar alguma coisa. Vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas vamos lá. Quarto lugar, faça uma planilha de custos em casa. Quem aqui tem uma planilhazinha de custos? Levanta a mão, quem tem?
Olha, irmãos, é tão importante isso. Olha para cá. Teve um dia que eu disse assim: eu vou pegar um mês e eu vou anotar tudo que eu estou gastando só de supérfluo, de lanche, de pizzaria, não é de roupa, de água, não. Eu vou anotar aqui só o que eu estou gastando de comida na rua. Irmãos, é primeiro dia, segundo, terceiro, 10 dias, misericórdia, já está aqui, 12, 15, 20, 25. Irmão, quando chegou em 30 dias, já estava quase indo embora o salário todo. Não foi assim, Mônica? Só de lanche na rua. Mas que quando você coloca no papel, a consciência pesa, sim ou não? Mas enquanto não colocava no papel, estava aleatório. Por quê? Porque não tinha uma planilha para colocar na caixola. Tu ganha quanto? Eu ganho X. Tu já gastasse 2X, como é que pode? Então a planilha de custos, ela serve para orientar e despertar a nossa consciência. Quinto lugar, sempre tenha uma reserva para uma necessidade. Vou dizer de novo, não se gasta tudo quanto se ganha. Você tem que ter pelo menos uma porcentagem guardada. Ah, pastor, mas Jesus disse: não junteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corroem, o ladrão rouba e mina. Ô irmão, o que o texto quer dizer não é isso. Ali é a questão da avareza. Mas é importante que o irmão tenha uma reserva em casa. De repente o carro bate, não tem seguro. De repente uma doença, tem que fazer uma cirurgia, o plano de saúde não cobre, ou não tem plano. De repente uma enfermidade, tem que ficar comprando um remédio que é muito caro. O dinheiro não dá, mas se tivesse uma reserva, ia lhe auxiliar para isso. Então a reserva, ela também é muito importante nesse aspecto. Escuta esse, e se quiser anotar o texto, anota. Diga assim comigo: nunca. Não, diga mais forte. Nunca seja fiador de ninguém. Pense num problema sério, é emprestar talão de cheque, é emprestar cartão de crédito, sim ou não? Sim ou não? Eu já perdi amizades por conta disso. Eu, pastor Tiago Rodrigo. Que você, na boa intenção, você ajuda e no dia de pagar, eu não tenho. É assim ou não é? O é foi tão forte que eu estou até preocupado. Diga aí para o irmão: se comprou no nome dos outros, diga assim: pague, viu? Mas você pode colocar uma amizade de longo tempo a perder por conta de um não pagamento. Financiar um carro para uma outra pessoa é um desafio. Eu vou comprar um carro no nome de um amigo em 5 anos. Irmão, daqui a 5 anos só Deus sabe aonde tu e ele está. Ele vai que ele morre. Não, se ele ficar desempregado, tu vai cobrar para ele pagar? Estou desempregado, como é que eu vou pagar? Causa um constrangimento, sim ou não? Você perde a amizade. Olha o que diz Provérbios 11:15. Quem puder, fica de pé rapidinho e lê. Provérbios 11:15. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Amém. O que aborrece a fiança estará o quê? Seguro. Então, conselho: não seja fiador, porque é um problema muito sério. Claro, salvo as raríssimas exceções, mas via de regra, é um desafio, é colocar a cabeça à risca. Quem diz amém, meus irmãos? Homens de sucesso amanhã, eles fazem o que não gostam hoje. A vida não é feita da gente fazer apenas aquilo que a gente gosta. Às vezes a gente tem que fazer hoje o que a gente não gosta para poder ter um sucesso ou uma vitória maior amanhã. Tudo na vida custa sacrifício. Tudo na vida custa sacrifício. E talvez
um dos grandes desafios da família brasileira, da nossa família, do casamento, é conseguir fazer muita coisa, mesmo ganhando pouco ou ganhando pouquíssimo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de entrar no texto de João 12. Olha para cá. Você sabe aonde você quer chegar daqui a 5 anos? Pergunta aí para o irmão. Você sabe onde você quer chegar daqui a 5 anos? Você sabe aonde você quer chegar daqui a 10 anos? Em termos de conquistas? Ou você é como aquele filósofo, sem filosofia brasileira, você vai deixando a vida lhe levar? Você sabe aonde você quer estar daqui a 10 anos? Quem não tem meta, quem não tem alvo, quem não tem sonho, vai chegar em qualquer lugar, e qualquer lugar para ele vai estar bom, porque ele não tem meta. E aí a minha pergunta para finalizar essa primeira parte é: se você sabe, se você traçou, projetou, se você quer daqui a 10 anos conquistar isto ou aquilo, a minha outra pergunta é: o que é que você tem feito para que essa realização aconteça? Ah, pastor, eu estou orando faz tempo. Só oração vai adiantar? Bem, pastor, daqui a 5 anos eu penso em comprar um Mustang. Eu quero um Mustang na minha garagem. A pergunta é: o que é que você está fazendo para comprar esse Mustang daqui a 5 anos? Eu estou orando, pastor. E aí? O Mustang vai vir na carruagem de Elias? Está aqui, meu servo. É assim? Vai ter que trabalhar e trabalhar muito, sim ou não? Vai ter que ganhar dinheiro e saber poupar, saber investir, saber guardar, sim ou não? Se só orar, vai resolver? Ou seja, diga assim comigo: o problema, mais forte, o problema não é quanto se ganha. E assim, o problema maior das famílias brasileiras, diga assim, é administração. Foi isso que o empresário mandou para mim. Eu botei uma frase, não me lembro muito bem a frase, mas dizia mais ou menos assim: o grande problema não é quanto você ganha, o grande problema é o quanto você administra aquilo que você ganha. Tem pessoas milionárias e ricas que vivem mais aperreadas do que outros que são assalariados. Sim ou não? Aí você me pergunta: como pode, pastor? Alguém empreendedor, empresário, dono de negócios, de dinheiro, e vive mais aperreado do que eu que ganho um salário mínimo? Diga aí para o irmão: administração. E está provado, não apenas teologicamente, mas também na nação brasileira, que os problemas dos casamentos que se arruinaram pelas questões financeiras não eram por conta de quanto ganharam ou quanto ganhavam. O problema era como administrava. João capítulo 2, senão eu não vou entrar no texto hoje. João capítulo 2, abre a tua Bíblia lá. João 2. Versículo 1, como diz? Quem pode ler? João 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Verso 2. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Amém. Olha para cá. João capítulo 2. Nós estamos diante do primeiro milagre que Jesus vai executar no seu ministério humano. Nós enxergamos Jesus lá atrás, aos 12 anos de idade, no meio dos doutores da lei, no templo. E de repente, simultaneamente, a Bíblia oculta Jesus na história. A gente não encontra mais Jesus dos 12 aos 30.
São 18 anos ocultado da história. Aos 30 anos de idade, Jesus aparece justamente em João 2, nos primeiros momentos do seu ministério terreno. É interessante que o primeiro milagre que Jesus foi executar no seu ministério terreno foi justamente dentro de uma festa de casamento. Ora, por que é que Jesus não começou o seu ministério curando os cegos, como ele iria curar posteriormente? Por que é que Jesus não começa o seu ministério terreno limpando os leprosos, como posteriormente ele iria curar? Por que é que Jesus não começa o seu ministério terreno multiplicando os pães e os peixes, como posteriormente ele iria multiplicar? Por que é que Jesus não começa o seu ministério terreno ressuscitando a mortos, como ressuscitou a Lázaro posteriormente? Não. Ele começa o seu ministério terreno exatamente dentro de uma festa de casamento. Deixa eu lhe dizer uma coisa: aqui não é algo pontual, aqui não é algo circunstancial. Jesus estava passando, de repente ele parou e aproveitou para fazer um milagre no casamento. Não é algo circunstancial, não é pontual. Isso aqui é um fato estabelecido por Deus, que o primeiro milagre que Jesus iria executar seria em uma festa de um casamento. Qual é a primícia que o texto quer trazer para todos nós aqui esta noite? Jesus começa o seu ministério operando milagre dentro de um casamento. Por quê, pastor? Diga comigo, porque casamento é prioridade. O casamento é tão prioridade no ministério de Jesus, que ele vai começar o seu ministério fazendo milagres dentro de um casamento. Por quê, pastor? Porque o casamento é a espinha dorsal da família. Vamos dizer juntos? Diga assim: o casamento é a espinha dorsal da família. Se o casal está bem, a família vai bem. Se o casal está mal, a família vai mal. Porque o casal é a espinha dorsal daquela família. Agora olha para cá. Eu estou dizendo aos irmãos que este casal que está se casando em João 2 é um casal abastado financeiramente. A família destes noivos, e tantos noivos quanto ele mesmo, quanto a família, não é uma família pobre, não é uma família de baixa renda, é uma família de um grau financeiro relevante. Como saber isso, pastor? Só o irmão lê no texto. O texto vai dizer que no casamento haviam servos, e não era qualquer família que poderia contratar servos para uma cerimônia de casamento. Em segundo lugar, o texto diz que neste casamento havia um mestre-sala contratado restritamente para provar o sabor do vinho. Famílias que não eram abastadas financeiramente não tinham condições de pagar alguém para estar na festa apenas para provar do vinho. Essa família é abastada, essa família tem dinheiro, essa família, repete comigo, tem dinheiro. Só que o irmão percebe que ao longo do desenrolar da festa, do casamento, e é importante pontuar para os irmãos e dizer que as festas de casamento, na cultura judaica, elas duravam 7 dias, 7 dias de festa, de maneira que haviam diversas comidas que eram servidas em uma festa de casamento. Porém, havia algo que era básico, que era principal e que não poderia faltar em nenhuma festa de casamento. Muito pelo contrário, qualquer festa de casamento que faltasse esse elemento, o momento em que o elemento falta é uma denúncia de que a festa acabou. Não há mais festa, não há mais festa, acabou ali.
os convidados podem voltar para casa, todo mundo pode voltar para o seu lar. Só que o problema era se o vinho, que era a bebida oficial de festas e cerimônias, o problema era se o vinho faltasse antes do 7º dia da festa. Porque se o vinho falta antes do 7º dia, é uma vergonha, é um vexame, é uma espécie de maldição no casamento. Por quê, pastor? Porque em Cantares de Salomão, o vinho na Bíblia, ele representa alegria. Quando falta o vinho no casamento, está faltando alegria, está faltando gozo na alma, está faltando regozijo. De maneira que uma festa que acaba a alegria já não é mais festa, já não dá para continuar com festa. E é justamente o que acontece. Antes do 7º dia, acaba-se o vinho. Agora olha para cá, eu estou dizendo aos senhores e às senhoras que esta família que está patrocinando com o noivo e a noiva a festa de casamento, eu estou dizendo que é uma família abastada, é uma família que tem dinheiro, é uma família que tem condições financeiras boas, e que, humanamente falando, não era para faltar vinho naquela festa. Por quê? Diga assim, porque eles tinham dinheiro. Se fosse uma família pobre, se fosse uma família lá de baixo, financeiramente falando, poderia-se até entender, ponderar e aceitar. Bem, faltou o vinho, que eles não têm condições, é uma família pobre. Mas nós estamos falando de uma família abastada, financeiramente falando. Pastor, se a família tem dinheiro, se a família é abastada, financeiramente falando, por que é então que acaba-se a bebida daquele casamento? Repete assim comigo: o planejamento financeiro falhou. Pense num problema. O problema aqui do casal não é falta de dinheiro. Diga aí para o seu irmão, o problema aqui não é falta de dinheiro. Diga aí para ele, o problema aqui, diga só, o problema aqui é planejamento financeiro. Você está entendendo que às vezes o problema financeiro não é a falta do dinheiro, ou o fato de vir pouco dinheiro. O problema às vezes é planejamento e administração. Eu vou voltar a dizer uma verdade: tem casais e tem pessoas que com R$2.000 vivem muito melhor do que outros que ganham 7 ou 10 mil reais. Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Por causa da administrar. Há um ditado que diz assim: quanto mais você ganha, mais você quer. Mais você quer. O problema está aí. Quando você começa a ganhar mais dinheiro, é normal ou natural do ser humano querer elevar o seu padrão de vida. Sim ou não? Se eu ganhava 2.000 e eu tinha um Fusca, se eu começar a ganhar 5, eu vou comprar uma Hilux. É assim ou não é? Eu estou ganhando 5, se eu começar a ganhar 10, eu vou comprar um Mustang para mim. Sim ou não? Quanto mais dinheiro entra, mais você quer elevar o seu padrão de vida. Posso ouvir um amém? Agora o problema se chama planejamento financeiro. Por quê? O irmão diz, bem, com 5.000 eu pagava aí um carrinho bom. Agora com 10 eu vou comprar uma Hilux, vou comprar uma SW4. Eu vou comprar. Com 10 mil reais dá para pagar. Só que ele não faz o planejamento financeiro. E carro, estou dando um exemplo de carro. E carro não é só a parcela do carro. O irmão vai lá, conversa com o vendedor. Eu vou dar tanto de entrada, fica quanto a parcela? Tu ganha 10, vai ficar aí 2.500, 3.000 reais. Poxa, eu ganho 10, então tira 3, fica 7. Poxa, supimpa, dá para pagar tranquilo. Só que quando ele pega o carro dele de 3.000 reais para pagar por mês,
Ele se esquece que quem compra um carro de 100, 120 mil reais, não vai comprar para deixar sem seguro. Vai. Aí ele vai ter que pagar o seguro do carro. Aí ele se esqueceu também de contabilizar lá, que vai ter que pagar os impostos, o emplacamento, IPVA daquele carro. Ele se esqueceu também que ele vai ter que botar gasolina ou diesel, que carro não anda com água. Não fizeram essa tecnologia ainda. Vai ter que pagar o combustível do carro. Ele se esqueceu que existem as manutenções periódicas do carro. Ele se esqueceu que carro zero também quebra. E dependendo da quebra, você vai ter que custear alguma coisa. Se tiver na garantia, se não tiver, o valor vai ser mais alto. Aí era 3 mil, mas quando ele vai acoplar o IPVA, seguro obrigatório, combustível, uma película, revitalização, uma manutenção, um conserto, aí começa. A mulher, cadê o arroz? Tem não, mulher, o carro está sugando tudo. É assim ou não é? Ô homem, eu estava querendo tanto hoje comer uma carnezinha de sol, uma maminha. Daí não, hoje é sardinha mesmo, enlatada. Que o carro está levando tudo. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Diga aí para o seu irmão, o problema maior não é quanto se ganha. Diga, é planejamento financeiro. Meu filho, você tem que lembrar que você vai comer, vai ver de pagar carro. Você tem que lembrar que a tua esposa vai querer um vestido, sim ou não? Você tem que lembrar que a CELP vai bater lá na tua porta para tu pagar, se não pagar vai cortar a tua luz, é ou não é? Você tem que lembrar que tem a escola do menino. Você tem que lembrar que tem um plano de saúde. Você tem que lembrar que tem toda uma situação. Então, para você entrar em um financiamento, em uma compra, em uma aquisição de qualquer coisa, tem que haver planejamento. Diga aí para o seu irmão, porque senão o vinho pode acabar. Diga para o irmão do outro lado, porque senão o vinho pode acabar. Posso lhe dizer uma coisa? Pense num problema sério, é quando o vinho acaba no casamento. O que é o vinho, pastor? Alegria. Quando a alegria acaba no casamento, a mulher cozinha sem alegria. Sim ou não? O homem vai fazer alguma coisa em casa, faz sem alegria. A mulher vai lavar a roupa, ela lava sem alegria. É ou não é? Tudo que o casal passa a fazer, a partir dali é sem alegria. Até para namorar é sem alegria. Sangue de Jesus. Diga aí para o seu irmão, não deixa o vinho acabar não, cidadão. Eu vou tirar até o paletó que esquentou. Diga aí para ele, não deixa acabar o vinho. Tudo tem que ser feito com alegria. Mas se não houver planejamento financeiro, você pode se desmantelar, meu irmão. A família tem dinheiro, mas está passando por um vexame. Por quê? Porque patrocinou uma festa para uma quantidade de gente e não se precaveu para aquela quantidade de gente que estaria lá. Eu quero que os irmãos guardem isso hoje, por favor. Por vezes, ou na maioria das vezes, o problema não é quanto se ganha. O problema é como se administra. Tem gente que gasta mais do que ganha. Sim ou não? Sim. Aí depois vem para a igreja, pastor, ore por mim. Que foi, meu irmão? O diabo está irado. Olha, pastor, Satanás está se levantando. O migrador está lá na minha casa. Aí você vai conversar com ela, meu irmão, o que está acontecendo? Não, pastor, devorador está lá, está acontecendo alguma coisa errada. Aí você vai conversar aqui, ali e tal, como é que é, tal, e você descobre que o problema não é diabo, nem inferno, nem nada. O problema é
planejamento financeiro que não tem. Aí nós, pentecostais, canelas de fogo, do manto, do pará-pará-papá, espiritualiza tudo. Aí diz logo que é o Satanás, que é o inferno, que é a besta fera, que é a trindade satânica. Mas não é nada disso. O problema é que Deus está lhe dando o dinheiro todo mês, mas você não está sabendo administrar. Eu ouvi aí é verdade. É verdade mesmo ou não? É verdade ou não é? Diga aí para o seu irmão: o que Deus lhe der, saiba administrar. Planilha de custos. Faça as coisas com planejamento. Saiba discernir o que você precisa e o que você deseja. Saiba diferenciar o que é gasto e o que é investimento. Eu vou dizer uma coisa básica para os irmãos: carro é investimento ou gasto? É gasto. Por que é gasto? Investimento é aquilo que você compra ou adquire e com o tempo valoriza. Tu compra um carro hoje, amanhã já vale a metade. Mas tem que ter. É fato. Mas não é investimento. Agora, imóvel é gasto ou investimento? Você compra por 50, daqui a um ano vale 150. Mas tem que saber diferenciar o que é gasto e o que é investimento. Quem diz amém? Um mau planejamento, aqui a frase, achei a frase que eu coloquei na rede social. Um mau planejamento financeiro pode desencadear uma crise financeira e esta, por sua vez, pode causar o divórcio. Olhe para cá. Eu disse aos irmãos que a segunda maior razão que provoca divórcio no Brasil é finança. O irmão não sabe quantos casamentos na igreja também têm se acabado por problemas na área financeira. E não é porque um dos dois não trabalha, porque não tem dinheiro. Geralmente, quando os problemas são financeiros, geralmente 99% um ou os dois trabalham, ou seja, tem dinheiro entrando naquela casa. Então o problema não é o dinheiro entrar, o problema é eu saber administrar. Olha para cá. O que é que eu faço, pastor, quando o plano A dá errado? Diga aí para o seu irmão, tem que ter o plano B. Se chama carta na manga. Sim ou não? Você projeta, idealiza uma coisa, pode acontecer de dar errado, sim ou não? Sim. E se der errado? Plano B. Tem que ter um plano B. Aqui quando acabou o vinho, em plena festa, pastor, será que quando acabou o vinho não estava no 7º dia? Não. Como é que o senhor sabe? Pela quantidade de litros de vinhos que Jesus transformou. Diga aí para o seu irmão, 600 litros de vinho. 600 litros. Nem se fosse uma fazenda para tomar tudo num dia só. Ele transforma 600 litros de vinho, ou seja, não era o último dia da festa, foi mal planejado, foi mal organizado. E aí, pastor, o que é que eu faço quando as coisas dão erradas? Diga aí para o seu irmão, bata na porta certa. Abre a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Quem achar, leia, por favor. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Quem diz amém, meus irmãos? O marido da mulher morre.
não deixa nenhum legado financeiro para ela, mas ele deixa o quê? Dívidas. Pensa no marido aprumado. Aí a mulher viúva na cultura judaica não trabalhava, não tem como pagar. O credor vai na casa dela e diz assim: eu vou levar os seus 2 filhos como escravo e eles vão pagar o débito com mão de obra. O que é que a mulher faz? No momento de desespero, ela corre para a casa do profeta Eliseu. Diga aí para sua irmã: bateu na porta certa. Qual é outro problema dos casais quando enfrentam dificuldades na área financeira? É falar o problema para qualquer tipo de pessoa. Você tem que saber a quem confiar e confidenciar. Até mesmo ao ponto de confidenciar o assunto e poder pedir ou contar com uma ajuda. Essa mulher, no momento da crise, ela vai procurar quem? O profeta de Deus da época. Meu marido era teu servo e ele temia ao Senhor, sabes disso? Ela procura a pessoa certa. Eu gosto daquela expressão bíblica, quando a sunamita, ela encontra-se com Geazi no meio do caminho, e Geazi pergunta a ela: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? O que ela responde? Hã? Mas estava tudo bem com ela? Não. Aí às vezes a gente escuta assim, né? Tá vendo, irmão? Diga que vai tudo bem. Abre a tua Bíblia. Mesmo capítulo, 2 Reis 4. Leia aí, versículo 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixai-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mu encobriu e não mu manifestou. Eles, amém. O problema aqui, olha para cá, não é que a mulher não vai contar o problema dela. O problema é que ela sabe a quem ela deve contar. Ela está indo atrás, à procura de Eliseu, porque o filho dela morreu. Foi Eliseu que orou por ela, para ela ter um filho. Então ela vai procurar quem? O profeta, para lhe ajudar, lhe amparar. Aí no caminho, Eliseu disse: Geazi, vai lá e pergunta o que é que está acontecendo. Aí Geazi pergunta: vai bem contigo, teu marido, com teu filho? Vai tudo bem. Mas quando ela sai de perto de Geazi e chega em Eliseu, o que é que ela faz? Se joga aos pés dele como ato de humilhação, de desprezo, de desamparo. E Eliseu já entende o problema que ela está passando. Ou seja, a questão não é que você não vai contar para ninguém. A questão é que você tem que saber para quem você vai contar. Diga aí para o seu irmão: cuidado com quem você conversa. Olha para cá. Às vezes você tem um problema em casa, conjugal ou financeiro, e você confia contar para qualquer pessoa, e de repente está espalhado na Folha Teológica de Paratibe. Diga aí para o seu irmão: cuidado com quem você conversa. Aqui em João 2, diz que na casa do casal, onde estava tendo a festa, diz que lá estava Maria. Repete comigo: Maria. Maria percebe que o vinho se acaba, ou seja, ela identifica a falta de vinho. Segundo,
ela intercede pelo casal, porque ela vai a Jesus para contar o que está acontecendo. E em terceiro lugar, ela aconselha os servos a como se comportarem. O que é isso, pastor? O que é isso? O que é que está acontecendo aqui no cenário? O que está acontecendo é o que eu vou lhe dizer agora, guarde e leve para casa. Que tipo de pessoas andam frequentando a tua casa? Pergunta aí para o teu irmão, que tipo de pessoa anda frequentando a tua casa? Tem pessoas que frequentam a sua casa, mas você tem que ter cuidado. Sim ou não? Sim. Tem alguns que vão só para observar, para sondar, para ver como é, para colher e para levar. Mas aqui não. Maria era alguém que estava dentro daquela casa para ajudar, para aconselhar e para interceder. Tem que se ter muito cuidado com os tipos de pessoas que você recebe dentro da sua própria casa. Porque as decepções podem acontecer, sim ou não? Sim. Quem aqui já se decepcionou com alguém? Levante a mão. Quem já se decepcionou com alguém? Quase todo mundo. E às vezes a decepção vem com pessoas que frequentemente entravam na sua. Eu já vi casais se separarem por conta de conselho de amigos. Deixa mesmo. Ele não te ama não, procura um que te ame. Conselho de Satanás. Ele comprou isso sem te avisar, foi deixar de ser besta, mulher. Pega o cartão e vai lá e rompe o limite também. Acontece ou não acontece? Diga aí, irmão, cuidado com quem frequenta a sua casa. Os conselhos dos familiares são bons, sim ou não? Sim ou não? Sim. Conselho de modo geral é bom, sim ou não? Sim. Conselho de amigos pode ser bom, sim ou não? Sim. Mas tem uma ressalva para fazer aqui. O conselho do pai pode ser bom, o conselho da mãe pode ser bom, o conselho do sogro pode ser bom, o conselho do tio pode ser bom, o conselho da amiga pode ser bom, mas todo conselho que você ouvir para colocar em prática na sua casa, você precisa primeiro entrar em concordância com o seu cônjuge. Ele diz amém? Amém. Aí um homem um dia, empolgado, comprou um terreno e começou a construir uma casa para a mulher. Fez a base, levantou a alvenaria, fez a casa top. Melhor piso, melhor parede, melhor teto, melhor forro, melhor acabamento. Um brinco, palácio. Quando ele termina tudo gramado, o terraço, o campo, a garagem, tudo pronto. Casa melhor do mundo. Aí ele chega em casa e diz assim à mulher: amor, vamos ali, tem uma surpresa para fazer para você. E ele leva ela. É o que? Vamos embora. Quando chega lá na casa nova, ele pega a chave todo empolgado e diz assim: está aqui, meu amor. Comprei o terreno, comprei material, levantei da base, fiz do jeito que eu imaginei que você queria. É sua. Ela pegou a chave e disse assim: é minha uma vírgula. Você fez a casa para você. Porque se a casa fosse para mim, você me chamava para ver a casa. Quem disse a você que eu queria esse piso? Quem disse a você que eu queria esta janela? Quem falou para você que eu queria a cozinha nesse lugar? A casa é sua, faça bom proveito. Shalom Adonai. Diga aí para o seu irmão: no casamento, tudo. Não, diga mais só. Tudo
deve ser feito em concordância. Casamento é sociedade. Ah, mas eu comprei sem te avisar, mas foi com a melhor das intenções. O inferno está cheio de boas intenções. Quer fazer as coisas só? Viva só. Quer construir as coisas só? Viva só. Quer gastar o dinheiro só? Viva só. Quer comprar as coisas só? Diga aí para o seu irmão, viva só. Viva a sua realidade. Vamos dizer juntos? Viva a sua realidade. 9:10. Os irmãos esperam eu terminar? Vocês são crentes demais mesmo, viu? Viva a sua realidade. Por quê, pastor? Porque tem casais que se atrapalharam, porque foram influenciados pela realidade dos outros. Ah, rapaz, peraí. Oxê. Tu visse, amor. Por que, filha? Irmão Diógenes comprou uma SW4 0 quilômetro. A gente tem que trocar de carro também. Se é profecia, recebe. É assim ou não é? Ah, amor, peraí. A esposa do irmão estava com um vestido e com a bolsa da Prada, que custa 60 mil reais. Eu também quero. Diga aí para o seu irmão, viva a sua realidade. Não vá viver conforme a realidade dos outros não, senão tu vai quebrar a cara. Se o que tu ganha dá para pagar um Fusca, vive com um Fusca na bênção de Deus. Por quê, pastor? Porque, olha o que diz Provérbios 17, versículo 1. Provérbios 17, 1. Quem pode ler? 17, 1 de Provérbios. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Diga amém. É melhor aquele pãozinho com manteiga lá, na paz, do que aquela Hilux na garagem, tu vivendo uma luta, uma guerra dentro de casa. Posso ouvir um amém? Amém. Viva dentro da sua realidade. Eu vou aproveitar aqui o gancho e vou lhe dizer uma verdade, viu? A vida e o mundo é uma roda que não para de... Você pode estar no emprego hoje ganhando 5 mil, 10 mil. Olha, não pode. De repente a roda gira. Acontece qualquer coisa, Deus te guarde, mas pode acontecer. De repente desemprego, tal, passa um tempo fora. Quando consegue voltar para o mercado de trabalho, tu volta para ganhar 2. Pode ou não pode? Ganhar 3. Ganhava 10. Não tem porta de 10. Só apareceu uma de 3. Ah, não vou não. O meu nível é de 10. E a mulher em casa com fome. É assim? Aí outro, não, eu vou. Aí ele entra no emprego de 3, mas quer manter o padrão dos 10. Vai dar certo? Vai quebrar a cara. Ah, mas eu estou acostumado. Tu está acostumado nada, rapaz, deixa de besteira. Tu nasceu ganhando 10? Quando ganhava 10, vivia no padrão de 10. Está ganhando 3, reduz custo, baixa nível, mas vive em paz dentro de casa. Diga aí para o seu irmão, se adeque à sua realidade. Como é que diz aí?
Lê aí, pode ficar de pé. Lê aqui. Lê aqui, fica de pé, lê aqui. Provérbios quanto? Provérbios 15 e 17. Lê aí, mano. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo, e com ele o ódio. Vai esse boi gordo para bem longe de mim. Diga aí pro seu irmão, é melhor o pouco com paz do que o muito com guerra. É só saber administrar o que tem. Agora, olha para cá, eu tenho que correr. Planejamento financeiro é importante. Educação financeira é importante. Cuidado com gastos desnecessários é importante. Gastar ou investir em concordância com o cônjuge e a família é importante. Mas diga assim para o seu irmão, por favor: tudo isso é bom, mas não é tudo. Tudo isso é bom: planejamento, educação, economia, investimento, concordância. Tudo isso é bom, mas não é tudo. Por que não é tudo, pastor? Porque se faltar fidelidade para com Deus, todas estas coisas vão por água abaixo. Você pode ser um bom administrador, você pode ser um bom planejador financeiro, você pode ser economista, pode ser mão de faca, você pode ser pirangueiro. Se não tiver a bênção de Deus, o dinheiro nunca vai dar. É, pastor? Ageu, capítulo 1, versículo 4. Abre a tua Bíblia. Ageu 1 e 4. É para vós tempo de habitar as vossas casas, estucadas, esta casa há de ficar deserta. Olha para cá. Versículo 6. Semeais muito e recolheis. Não escutei, recolheis. Comeis, porém não vos. Bebeis, porém não vos. Vestivos, porém ninguém. E o que recebe salário, recebe e coloca num saco. Ganha bem, administra bem, faz um bom planejamento, está em concordância com a família, mas se não for fiel a Deus, o negócio vai desandar. A história de Ageu, Israel, cativeiro babilônico, Judá, 70 anos na Babilônia, recebem a liberação de Ciro, rei da Pérsia, para voltar para Jerusalém. Quando eles voltam para Jerusalém, eles chegam em Jerusalém e a cidade está completamente destruída. Escombro, fumaça, templo destruído, muro destruído, casa destruída, tudo quebrado. Imagina você, pai de família, volta com a tua mulher e com teus filhos, e quando chega lá, vai procurar a tua casa, não tem casa, está destruída. O que é que você vai fazer? Trabalhar, pegar tijolo, alvenaria e levantar o teto para botar minha família para dentro, para ter onde dormir, sim ou não? Aí os pais de família começaram a trabalhar, cada um na sua casa, compra tijolo, argamassa, cimento, madeira, levanta, reboca, porta, teto, caça nos trinques, acabamento reboco, massa corrida, porcelanato, cerâmica, janela de vidro, porta de vidro, forro de PVC, claro que na época não tinha, estou contextualizando. Deixaram a casa nos trinques. A versão NVI vai dizer que deixaram a casa com acabamento fino, mas esqueceram do templo. Do jeito que destruíram a casa deles, destruíram a igreja. E quem quer saber de igreja, irmão? O povo quer saber da sua própria casa. Aí Deus chama o profeta Ageu e diz assim: Ageu, diga para esse povo aí que está muito empenhado no seu porcelanato, na sua porta de vidro, na sua janela, no seu forro de PVC,
que estão muito empenhados em deixar sua casa num acabamento fino, se esqueceram da minha casa, se esqueceram do meu templo, se esqueceram do meu reino, se esqueceram da minha palavra, se esqueceram da minha verdade, se esqueceram da fidelidade. Diga para eles que eu vou soprar o vento, e o pouco dinheiro que eles trouxerem para dentro de casa, eu vou dissipar. E tem mais uma coisa: eles vão plantar muito, mas vai colher pouco. Eles vão comer muito, mas não vão se saciar. Vão beber abundantemente e não vai saciar a sede. Vai se vestir, não vai se agasalhar. Vai trabalhar o mês todo, vai pegar o salário, e quando parar para pensar em dinheiro, não tem. Por quê? Colocou num saco furado. Diga aí para o seu irmão, por favor: a fidelidade a Deus não deve ser esquecida. Versículo 9, Ageu 1, como é que diz? Deixa eu ler aqui que eu vou ler na NVI. 1:9 de Ageu. Vocês esperavam muito, mas eis que veio, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com o meu sopro. Aí Deus mesmo se pergunta: e por que eu fiz isso? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Como é que ele diz? Por causa do meu templo, ou da minha casa, que ainda está deserta, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Mateus 6:33 diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Pergunta aí para o teu irmão, por favor: você é fiel a Deus com o seu dinheiro? Pergunta aí para o irmão do outro lado: você é fiel a Deus com o seu dinheiro? Você é dizimista? Você é ofertante? Eu já disse aqui em doutrinas anteriores, o nosso problema é espiritualizar tudo. Pastor, eu oro, me consagro, prego a palavra, me envolvo na obra, e nunca sou abençoado materialmente e financeiramente. Aí eu pergunto: é dizimista? É ofertante? Deixa eu lhe dizer uma verdade, meu irmão, de novo, que eu já disse aqui há anos atrás. A lei da semeadura diz: quem planta manga, colhe. Quem planta abacate, colhe. Se você orar muito, você vai ter muita intimidade com Deus. Se você pregar muito, você pode ganhar muitas almas para Deus. Se você se envolve muito na obra, você vai ser um homem abençoado por Deus. Mas se você não é fiel no dízimo e na oferta, tu vai ser um crente cheio de poder, cheio de graça, cheio de autoridade, dons espirituais, mas pobre de marré. Ô pastor, e as orações que eu faço, Deus não vai mandar dinheiro? Não. Porque a lei da semeadura diz: quem planta pouco, colhe. Quem planta muito, colhe. A bênção financeira é consequência de uma fidelidade financeira. Um dia eu li uma literatura que dizia que a parte mais difícil do homem de se converter é o bolso. E o abismo mais largo de toda a história da humanidade é a distância do bolso para o coração. A gente permite que Deus seja Senhor de tudo na nossa vida, menos do dinheiro.
Deus pode mandar na minha vida, no meu casamento, na minha casa, na minha família, em tudo, mas no meu bolso mando. É assim ou não é? O povo estava lá, esqueceram-se de Deus. Deus disse: vai trabalhar, vai colocar o dinheiro num saco furado, porque não está em fidelidade com a minha casa. O que é saco furado, pastor? Ah, parece de todo tipo. Remédio para tu comprar. Não quer dar dízimo não, nem oferta não quer ser fiel a Deus não. É saco furado. Você trabalha o mês todo, o dinheiro não sobra, o dinheiro não dá. Aí um dia eu vi uma irmã dizendo: pastor, eu até quero ser fiel. Eu quero ser fiel a Deus, pastor. Mas quando eu pego a minha listinha do mês, boto lá o salário e boto água, luz, internet, feira, plano de saúde, passada do carro e tal. Aí quando eu boto o dízimo, o dinheiro não chega, já acabou. Se o problema é esse. Dízimo é primícia do Senhor. É o primeiro lugar da sua relação. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Bem rapidinho. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e te encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos os teus lagares. Honra o Senhor com os teus bens, e com as primícias, ou na minha tradução, com a primeira parte. Nós queremos o dinheiro de Deus, mas não queremos ser fiel a Deus com o nosso dinheiro. Sim ou não? Segundo aos Coríntios capítulo 9, versículo 6. Eu vou ler. Segundo aos Coríntios 9, 6, diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Olha para cá. Aqui no contexto, aos Coríntios 9, Paulo vai dizer: cada um contribua conforme Deus propôs no seu. Aqui não é dízimo, porque dízimo não é como Deus propôs. Dízimo já é um percentual X. Aqui é oferta. Ofertas que eram destinadas para os mais pobres da igreja. Abre a Bíblia. Olha o que diz Coríntios 9, 2 Coríntios. 2 Coríntios 9, versículo 1. Ele diz assim, Paulo: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever. Por quê? Porque os cristãos aos Coríntios já sabiam administrar as ofertas para os mais pobres da própria congregação. Olha para cá. Quando eu sou fiel no dízimo, eu estou obedecendo a palavra. Quando eu sou fiel na oferta, eu estou sendo generoso. É o princípio de generosidade. Obediência ao dízimo, generosidade às ofertas. Lucas 16 e 10, Jesus disse assim: quem é fiel no mínimo ou no pouco, também é fiel no muito. E ele diz: e quem é infiel no pouco, também é infiel no... Ah, pastor, eu não dou dízimo porque o dinheiro é pouco. Tu nunca vai ganhar muito dinheiro. Se tu não consegue dar um dízimo de R$90 do salário mínimo, quando é que tu vai dar um dízimo de R$400? Nunca. Sim ou não? Seja sincero comigo. Você não consegue dar um dízimo de R$90, vai dar um dízimo de R$500 quando? Aí Jesus disse: quem é fiel no pouco, eu posso colocar no muito, porque sei que lá ele também vai ser fiel. Agora, quem é infiel no pouco, eu não posso colocar lá, porque se eu colocar lá, eu sei que ele também vai ser infiel.
Ou seja, pastor, o problema, meu irmão, nem é pobreza e nem é riqueza. Dá um toque no irmão, diz para ele, é administração e fidelidade a Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 30, já estou encerrando agora. Provérbios 30, versículos 8 e 9. Quem achar pode ler, bem rapidinho. Provérbios 30, versículos 8 e 9. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me no pão da minha porção acostumada, para que porventura de fato te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Quem diz amém? Ou seja, o problema nem é a riqueza, nem é a pobreza. Tem gente que está rica e se esquece de Deus. Tem gente que está pobre e se esquece de Deus. O problema não são os extremos. O problema é como eu sei lidar com o dinheiro. A Timóteo, Paulo diz no capítulo 6 assim: o amor excessivo ao dinheiro é a raiz de todos os... O dinheiro não é o mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha o que Paulo diz mais ainda, 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo 6, versículo 7 a 10, eu leio aqui, ele diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que também nada levaremos dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em laços e tentação, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O problema não é pouco dinheiro ou muito dinheiro. O problema, diga assim comigo, é saber viver. Diga mais forte: o problema é saber viver e viver bem com o que tem. Aqui eu finalizo. Não é ganhar muito ou ganhar pouco, é saber viver e saber viver bem com aquilo que se tem. Se tem muito, viva bem com muito. Se tem pouco, viva bem com pouco. Paulo diz assim: não digo, em Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ou seja, eu sei viver com o que eu tenho. Quando Deus abrir a porta que tiver muito, eu vou viver muito bem com muito. Mas se eu tiver na prova, eu vou viver muito bem com pouco. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga assim comigo: administração, planejamento financeiro e fidelidade a Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Deus abençoe a igreja. Não bote o diabo onde ele não chegou. Reveja as suas contas, reveja os seus gastos, entre em concordância em casa e nunca deixe de ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Disse Davi: fui moço e agora eu sou, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência
nem a sua descendência. Dá um toque no irmão e diz para ele: seja fiel a Deus, que Deus tem muitas bênçãos para te dar.